eu acho que está tudo certo agora. Né? Márcia, com você, fala um pouquinho do que você achou do Fluffit e, esse medo ele medo de gente. A senhora fantasma fala que vai bater nele porque ele tem medo. Né? O que você acha? Pelo que eu percebi, o Pluft, ele é como nós, né? Tem medo, tem angústia, tem receios. Eu me coloquei no lugar do Pluft. Mas vocês perceberam que a fantasminha, ela minimizou esse medo, querendo tratar ele de forma agressiva. E dessa forma não ia ajudar. Então, caso você tenha alguém que tenha medo de algo, não é falando de forma ríspida, não é falando de forma grosseira, ou usando agressões físicas ou verbais, que vai adiantar. Quando o Pluft começou a entender um pouco mais aquele medo e veio os conselhos para ele enfrentar, viu como nasceu a coragem nele? Assim como nós. Às vezes, nós temos medo do incerto, do que a gente não conhece, do que a gente se sente ameaçado. Só que aí pela pontinha de coragem e tudo muda. Se isso é tratado desde pequeno, se você desde pequenininho tem essa vivência, você vai conseguir tomar decisões. Caso não, você vai se paralisar ali, esse medo vai crescer de uma forma que vai só prejudicar na sua vida adulta. Eu queria aproveitar para dar um exemplo. Pode? Claro, por favor. Você voltou! Saci, você agora não vai sair mais, tá? Se você voltar, eu tiro sua internet de novo. Tudo bem, eu vou ficar aqui. Tá, fica aí. Na escola de educação infantil, qual é o trabalho? As meninas trabalham com o medo, com os bebês. Será que bebê tem medo, gente? Vão aí. Bebê tem medo, sim. Assim que nasce, ele tem medo da luz. Lá no útero, ele tá no apagadinho, no escurinho, quentinho da barriga. De repente, um monte de gente. Luz para todo lado, ainda leva uma palmada. Então, ali já nasce os medos. Eu tava tão confortável na barriga da mamãe, ouvindo só carinho, conversando, me alimentando, e de repente, nasço e uma palmada, luz, um monte de gente em cima de mim, vozes diferenciadas. Então, o bebê tem medo. E quando esse bebê vai para casa, fica com a mãe precisa sair de perto dele. Também fica com medo. Ele acha que ela abandonou ele. E aos poucos ele vai percebendo que não. Ela vai e ela volta. Ela precisa ir ali e ela retorna. E quando vai entrar na creche, gente, diretora sofre, viu? Conheço uma diretora, Márcia, que ela tem que fazer reunião com as mães. Porque esse vínculo é muito grande. É o medo da mãe, que acha que o cuidado não vai ser muito bom, né? Porque ninguém cuida melhor que mãe. Então ela pensa, não, essa professora não sabe, ela não viu, não. É um desespero. E o bebê sente o que a mãe sente. E quando esse bebê precisa ir à creche porque a mãe trabalha fora, ou a mãe precisa se organizar dentro da rotina da casa, ou porque é um direito dele conviver com outros bebês e crianças, esse bebê também tem medo, porque a mãe deixa ele lá na escola por diversas horas. Então, nós fazemos adaptação. Então, o bebê vai para a escola com a mãe na reunião, ele já vê, olha, ambiente diferente. Já tem medo. Quando ele vai ficar o primeiro dia sozinho, ele não fica muito tempo. Nós colocamos gradativamente. Então, ele fica 1 hora, depois 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ele sofre? Sofre. Quem não sofre de ficar longe da mãe, sofre sim. Mas esse sofrimento é necessário porque ele vai ter que frequentar uma escola um dia, não vai? E se isso não for desde pequenininho conversado, quando chega lá no fundamental, que ele tem que ler, escrever, sentar para prestar atenção, aí que vai vir o medo, aí que vai vir a angústia. Depois de 7 anos eu vou me afastar da minha mãe? Como assim? Ela nunca ficou longe de mim, eu vou ficar perto dessa mulher falando que essa professora e essas crianças aqui. Então nós temos muitas dificuldades com os medos das mães, que não confiam nas instituições de ensino. E
Pelo que nós vimos com o Pluft, ele precisou de muito conselho. E como ele já era grandinho, eu acredito que na infância a mãe colocou ele em uma redoma e não deixou ele vivenciar. E ele ficou com medo de gente. E vocês sabiam que tem criança que tem medo de outra criança? Porque a mãe se esquece que ele precisa conviver. Aí ela fica com o bebezinho no colo, aí só com o papai, só com a mamãe, só com a vovó, só com o tio. Não deixa brincar com ninguém. E quando chega na escola, ele vê mais 12 lá. Começa a chorar. O que é isso, criança? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. Criança precisa conviver com adultos, sim, mas principalmente com criança, para que ele se desenvolva através das interações. Se ele vai ver o amiguinho brincando lá com um brinquedinho, ele pode ter medo. Mas depois ele vai ter a curiosidade de pegar esse brinquedo e saber como é. Como brinca com isso? Então, nós, como adultos, precisamos prestar atenção em qual tipo de medo os nossos filhos têm e qual a gente causa para os nossos filhos. É isso. Legal, muito legal. Merci, pedagoga, diretora escolar do ensino infantil. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente nessa... Desculpa, né? Essa questão da internet ficou lenta, né? Eu vou disponibilizar depois a leitura completa do Pluft, tá? A gente vai estudar o que aconteceu, porque eu ainda não entendi que bruxaria foi essa, mas a gente continua aqui, normalmente seguimos em frente, né? Professora Márcia, muito obrigada pelas suas contribuições aqui para a gente, tá bom? Você tocou no assunto aí da mãe superprotetora, né? E a gente vai falar agora de autonomia. E para isso, para finalizar nossa live, que nós já estouramos o tempo aí, não é mesmo? Eu vou convidar, então, de novo, vocês para ouvir um pouquinho do que a psicóloga Isabel Monteiro trouxe para a gente. Produção, vozes do além, por favor. Solta aí a psicóloga para a gente ouvi-la e conhecê-la também, não é mesmo? Vai ser legal, viu? A carinha dela, gente, ela é fofíssima. Ai, eu adorei, acho chique essa coisa, sabe? De diva do divã. Ai, vai, solta a psicóloga aí para nós. Ouvimos Pluft no divã. Isabel Monteiro. Enfrenta seu medo e acaba conhecendo e se tornando amigo de gente, que é a menina Maribel. E a menina Maribel, que também tinha medo de fantasma, ela enfrenta seu medo e se torna amiga do Pluft. Então eu pergunto, é importante, né? Enfrentar esse medo, digamos assim, se esse medo não é um perigo real, né, que não vai fazer mal, né, como a Maribel não fez mal para o Pluft não fez mal para a Maribel, esse enfrentamento é sempre necessário. Porque se eu sou criança como o Pluft, eu continuo com medo na idade adulta, eu vou superar esse medo? Ou esse medo que eu não enfrentei na infância vai me fazer mal? Vejo que é muito importante enfrentar esse medo e principalmente perguntar à criança que medo é esse? Medo de quê? Medo do escuro? Medo de animais? Medo de ficar sozinha? Medo de outras pessoas? É importante para a criança que ela nomeie esse medo para gradualmente colocá-la frente a frente com ele e ver como ela poderia resolver essa questão. Porque quando o medo é exagerado, inadequado para a sua idade, a criança ela pode deixar de fazer as coisas que queria por causa do medo que tem. E isso se torna preocupante porque o medo exagerado está dentro da categoria da ansiedade.
Então eu vejo que os pais precisam validar o que a criança sente e mostrar que está protegendo. Não utilizar esse medo como uma forma punitiva, não ameaçando a criança ou fazendo chantagem emocional. E sempre reforçar positivamente a criança para ela enfrentar e superar esse medo. E como que os pais fazem isso? Dando elogios, fazendo carinho, dando segurança. E quando é o adulto que tem esse medo, ele não enfrenta, ele acaba prejudicando seu processo de autonomia, porque vai ocasionando limitações na sua vida social, na sua relação com os outros e principalmente na sua qualidade de vida. Onde, sem perceber, ele vai aos poucos paralisando, paralisando, paralisando. E assim começa a surgir as fobias. Ah, sim. Entendo. De qualquer forma, né, a criança precisa elaborar o seu medo. Eu acho que o Dia das Bruxas, né, de uma forma divertida, é uma forma da criança eliminar esse medo, não é? Ela é uma forma dela trabalhar o medo do desconhecido. Não sei se estou viajando, mas na nossa primeira live sobre desenvolvimento infantil, falamos do melhor presente para dar para as crianças. Então, chegamos à conclusão que o melhor presente era a presença dos pais ou dos cuidadores, e que quanto mais simples fosse o brinquedo, melhor, né? Que não é nem bom ter muitos brinquedos que atrapalham a criatividade da criança. E nesse papo, né, de saber como que eu vou lidar com uma criança, a psicóloga Jaqueline Nobre, ela falou a respeito da gente usar a nossa criança interior. E desde então eu estou nessa vibe, né, de usar a minha criança interior para falar com os meus amiguinhos, com as crianças, mon petit. Ai, então, gente, mon petit significa meu pequeno em francês. Eu adoro fingir que sei falar francês. Deixa eu voltar aqui ao assunto com a psicóloga Isabel, porque ela tem muita coisa para fazer e eu fico aqui. Deixa eu voltar. Bom, psicóloga Isabel, pois bem, nessa vibe de usar a minha criança interior, eu percebo que fica mais fácil, né, da gente lidar com a criança. E aí me vem à cabeça, se eu fui uma criança que não lidei com os meus medos, como que eu vou lidar com os medos das outras crianças, não é? Então eu fico pensando, os pais que não lidaram com seus medos quando crianças, eles podem projetar os seus medos em seus filhos? Assim, a criança não tem medo, mas os pais ensinam essa criança a ter medo. Isso é possível? Essa pergunta é muito importante. Sim, e é possível e acontece muito, porque os pais representam um modelo e guia de gestão emocional na aprendizagem da criança. E a criança, ela aprende através da observação. Então, ela pode imitar ou moldar suas respostas quando se deparam com situações parecidas e passam a ter o mesmo comportamento que os pais. Outra forma é a transmissão de informação negativa. Exemplo é aquela mãe que se afasta de cachorros. Aí a criança passa a sentir também o medo do cachorro. Aí surge o sentimento de evitação. Então vejo que os pais precisam resgatar essa criança interior e se perguntar: onde está a minha criança? Onde eu deixei a minha espontaneidade? Cadê minha criatividade? O que eu fiz com os meus medos? Cadê a minha criança livre? E deixo aqui uma reflexão. Aquela música da Elis, como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Será?
Ulala, sim, sim, uma pergunta que gera bastante reflexão, não é mesmo? E voltando ao Pluft, né? Com essa questão que você colocou do comportamento dos pais. A senhora fantasma, que fica ali no telefone com a prima bolha, fica ali querendo fazer pastéis de vento, só fazendo seu tricôzinho, não dando muita bola, né, para esse medo do Pluft. Não é o melhor jeito, então, psicologicamente falando, de lidar com os medos de uma criança. Não é. Eu fico pensando, quando ela diz, você falou de acolher o medo da criança, né? Para que ela possa enfrentar esse medo. Quando a senhora fantasma diz assim pro Pluft, se seu pai fosse vivo, você apanharia uma surra com esse medo bobo. Isso de apanhar porque tá com medo, né? Será que tá certo esse comportamento dos pais ou da senhora fantasma? Será que é comum? Né? E eu me pergunto porque quem escreveu esse texto, que é a Maria Clara Machado, ela cita, né, que uma criança que falou no meio da plateia durante uma apresentação de Pluft há anos e anos atrás, que uma criança se levantou na plateia e disse assim ao Pluft: não liga não, Pluft, a minha mãe também só fica no telefone. E aí eu fico me lembrando, né, dessas mães que ficam muito no celular, né? Às vezes a criança quer atenção, ela tá com medo. Como essa desatenção e a ameaça da senhora fantasma, ela prejudica o desenvolvimento psicológico? Isso vai refletir no comportamento do adulto? Prejudica sim, e muito. Porque essa criança, ela aprende que seus sentimentos não podem ser expressos e as suas necessidades passam despercebidas. Então, esse funcionamento, ele tem como nome a criação feita por pais omissos, o que prejudica todo o desenvolvimento da criança, causando inúmeras dificuldades na infância e até mesmo na sua vida adulta. Então, os pais não podem esquecer que dar atenção e cobrar a criança é a ternura da relação. Sendo omissos, os pais não demonstram seu amor ou carinho de nenhuma forma aparente, mostrando a sua indiferença e o seu desinteresse. Né? Aí a criança cresce totalmente sem referência. Então eu vou citar aqui alguns problemas que podem acontecer a essa criança futuramente, né? Ela vai ter dificuldade com a sua interação social, o seu emocional vai ser insuficiente, ela pode utilizar da vitimização, abuso de substâncias psicoativas, o desempenho acadêmico pode ficar fraco, pode entrar numa depressão, pode ter uma ansiedade e até a personalidade ficar difusa. Aí essa criança, ela pode tornar-se um adulto inseguro, que aprendeu a não demonstrar os sentimentos, prejudicando sua autonomia e sentindo-se medroso em relação à vida, perdendo até mesmo a sua capacidade de resiliência no futuro. Sim,
Psicóloga Isabel Monteiro, para desenvolver essa autonomia, não é? Que dizem que é importante que a criança tenha autonomia, né? Eu fico pensando, né? Não pode ser totalmente igual a senhora fantasma, né? Que deixa o Pluffy à mercê de seus medos, mas bem ou mal, ele vai lá, brinca com a Maribel e eles resolvem lá os seus medos, né? Na brincadeira deles, quando a senhora fantasma não está por perto, na peça que nós acabamos de comentar, de ler. Bom, se assim for, então a gente tem que ser uma mãe ao contrário da senhora fantasma, uma mãe que está o tempo todo ali cuidando para que o filho não sinta medo, cuidando dele, uma mãe presente, uma mãe que cuida de tudo para seu filho. É essa mãe que fica ali, que não larga do seu filho, não deixa ele sofrer, essa mãe zelosa, muito cuidadora, essa mãe ajuda no desenvolvimento do filhinho dela. Proteger as pessoas que amamos é essencial, mas à medida que os filhos crescem, ela precisa ser diminuída, senão torna-se extremamente prejudicial. Eu vejo que o excesso de superproteção pode causar implicações no desenvolvimento social e emocional das crianças. Quando os pais estão o tempo todo fazendo pelos filhos, eles acabam impedindo e desfavorecendo o desenvolvimento da maturidade e da independência da criança. E isso atrapalha a aprendizagem e a criança acaba por parar de exercer a sua criatividade. Eu entendo que os pais não querem que os filhos sofram, porém a facilidade nem sempre é sinônimo de felicidade. Se a criança não for desafiada agora, como que elas irão se impor no futuro? Onde ficará a sua conquista, a sua coragem, a sua confiança para seguir adiante? A criança, ela se desenvolve na responsabilidade e não na dependência. Criança que depende dos outros aprende que os problemas da vida adulta serão resolvidos por terceiros. Eu vejo que a superproteção, ela aprisiona, ela mata a individualidade e a independência. E que sem frustração não há maturidade emocional. Então, cabe aos pais a seguinte reflexão: tudo está no equilíbrio entre a proteção e o desenvolvimento da autonomia. E saibam, criança saudável é aquela que os pais vão se tornando desnecessários com a passagem do tempo. Oh lá lá, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E esse equilíbrio, né? A gente tem que buscar, os pais têm que buscar, não é fácil. Ainda bem que existe a pedagogia, existe a psicologia, a pediatria, para os pais aprenderem com esses saberes, né? Com as dicas profissionais, para cada vez mais cuidar bem das nossas crianças, da nossa infância, por um futuro mais feliz, não é? Muitíssimo agradecida, Isabel Monteiro. Estou com as minhas ideias super refrescadas com essa entrevista. Merci, merci, merci. Eu que agradeço pela confiança, pelo carinho, né? E dizer para todos que estão escutando que essa missão não é fácil, mas que ela é totalmente possível, tá bom? Um abraço. Abraços! Com gratidão, psicóloga Isabel. Au revoir! E olha só, quem fala em revoar, já está na hora da gente voar. Não é mesmo? Senão a gente vira abóbora. Ai, meu Deus. Então vamos lá.
Eu gostaria, primeiramente, de agradecer os atores, agradecer a psicóloga, agradecer a diretora escolar, pedagoga, professora Márcia, né? Agradecer a quem assistiu, pedir 1001 desculpas pelos problemas técnicos, não é? Mas o conteúdo foi muito importante, né? Que fica essa lição, né? Trabalhar o medo e desenvolver a autonomia da criança. Acolher esse medo, mas não evitar que a criança tenha medo, não é? Não é isso, Márcia? Isso mesmo. O medo é importante, o adulto precisa dar importância para esse medo, mas principalmente dar autonomia para a criança poder crescer. Vamos pensar que a criança é um casulo e que ela precisa virar uma borboleta, e a gente não pode acelerar o processo, tem que deixar acontecer dentro do espaço dele. A gente não pode ir lá e pegar esse casulo e abrir, porque senão a gente vai matar a borboleta. Então pensem assim, o meu filho é um casulo e ele vai virar uma borboleta, e para isso eu vou estar ali para dar o apoio. Obrigado, muito obrigado pelo convite, pelo conteúdo, e foi muito gostosa essa noite. Foi uma delícia, apesar dos contratempos, mas a bruxa está solta e a gente está aí enfrentando todas as bruxas soltas, ou a caça às bruxas, não é? Estamos aí com a nossa ciência, com a nossa arte. Muito obrigada a todos vocês. Márcia, Leandro Braga, Gabi Turquete, Gabriela Gatti, Daniel Mochizuki, Núria Roig, e Isabel Monteiro, e todo mundo que assistiu, que comentou. Feliz Dia das Bruxas, feliz Dia do Saci, felicidades, feliz imaginário, feliz medo, feliz autonomia para a criançada. Beijo, au revoir!